Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete. Né? Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete. Né? Que é o bolo. O bolo é uma coisa, a saúde da mulher, os direitos da mulher. Né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão. Né? De acordo com a legislação nacional, que pune o aborto. Né? Então as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, mas tem uma gilete dentro. Entendeu? Tem uma gilete dentro desse bolo. Então, o que eu quero simplesmente é abrir, e tentamos abrir isso, ou pelo menos chamar a atenção das pessoas para que existe uma gilete dentro desse bolo. Né? Então, isso é um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando. Né? Que é pegar um conceito... Não, é porque é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer. Né? Isso acontece com o meio ambiente, isso acontece com o meio ambiente, acontece com o direito. Não, isso aqui não é debate. Não, eu vou fazer... Isso está acontecendo... Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Não. O ministro todo mundo é a favor de direitos da mulher. Mas só um minutinho. Filipinas sejam investigadas. Então, essa é a minha terceira pergunta, repudiando as suas declarações e defendendo a necessidade da luta das mulheres contra essas cruzadas que o senhor... Graciela, nobre deputado Fernando Melchiona, deputado Thalira Petroni, 5 minutos. Bom dia, senhor ministro, senhores e senhoras deputadas. A Fernanda já trouxe um histórico, que é um histórico que mostra o grave retrocesso, senhor ministro, que estamos vivendo no Brasil hoje e que, lamentavelmente, o senhor faz parte. Faz parte de uma cruzada anti-humanista. Eu sou uma mulher socialista e me localizo num lugar da política, mas quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, de enfrentar a epidemia do estupro no Brasil, que vitima tantas de nós, quando falamos de enfrentar a tortura e de lembrar dos mortos e desaparecidos em 64, como meu avô foi torturado, lembrar desse período que a gente não quer que volte mais, senhor ministro, isso não tem a ver com esquerda e direita. Isso tem a ver com democracia ou barbárie. Nem gosto muito do termo barbárie, aliás, porque é um termo colonizador. Mas tem a ver com uma fronteira entre democracia e não humanidade. E eu queria, com todo o respeito, que o senhor explicasse tantas questões levantadas pelo deputado Fernando que eu queria as reforçar aqui, porque não podemos dar passo atrás nos direitos ainda tão difíceis de chegarem ao conjunto do povo brasileiro, em especial as mulheres, num país marcado com essa história, num país que é o 5º país com maior índice de feminicídio, senhor ministro. Quando um ministério ousa romper com acordos internacionais e vetar expressões relativas a gênero, perseguindo aqueles que entendem gênero como uma categoria analítica, isso que é gênero. Podemos conversar teoricamente sobre como surge a categoria gênero. Ousa dizer que os direitos que envolvem a saúde da mulher, direitos da saúde reprodutiva da mulher, direitos sexuais e reprodutivos, não tem que ser usado com essa forma. O presidente da República e a senhora Damares já falaram que isso é o comunismo. Veja só, aqui tem o deputado Luizinho, que é médico, aqui temos deputados que militam na área da saúde. E o Brasil, senhor ministro, que deveria conhecer os dados, é um dos países que amarga um dos piores índices de mortalidade materna das Américas. Se eu não me engano, é o pior das Américas. São 65 mortes a cada 100 mil. E a gente tem a Organização Mundial da Saúde que afirma que quase 100% das mortes maternas são evitáveis. Como pode, diante desse quadro, a gente ter um ministério que se manifesta em comissão sobre a situação da mulher em Nova York, contrário ao termo saúde sexual e reprodutiva? Eu queria saber em que dados o governo brasileiro se baseia para ter essa posição internacional que nos envergonha. Como que o senhor afirmou aí no início da sua explanação que defende a vida? A vida de quem, senhor ministro? Lembrando que 60% da mortalidade materna que acomete as mulheres no Brasil recai sobre mulheres negras, num país marcado por uma lógica escravocrata que, lamentavelmente, ainda não terminou. A ONU, aliás, tem como um dos princípios da sua agenda de desenvolvimento sustentável, a chamada Agenda 2030,
o enfrentamento, a redução drástica da mortalidade materna como um dos princípios. E o senhor vem chamando a ONU de parte de um globalismo, de uma lógica globalista perigosa, que o senhor se contrapõe. O senhor acha mesmo que propor a redução de mortalidade materna é algo que a gente tem que questionar, é algo parte de um globalismo, de uma ideologia que, na verdade, está... Uma ideologia que está evidente é neste ministério, é neste governo, e, lamentavelmente, a ideologia que carrega por trás uma política da violência, da morte, do ódio. E, por fim, aliás, queria entender por que o governo impediu, aliás, que os seus diplomatas tratassem disso. O Brasil, sendo signatário, senhor ministro, da Convenção Interamericana... Tenho ainda 30 segundos. Não, é o que eu sempre aviso. Certo. Mas precisa dar mais a Vossa Excelência. Obrigada, deputado. Da Convenção Interamericana contra a Violência contra a Mulher. E, assim, negar gênero. O gênero surge como elemento para explicar as desigualdades históricas entre homens e mulheres. O papel social, eu peço 30 segundinhos para concluir. 30 segundos para concluir. O papel social de ser homem e ser mulher, ele é construído historicamente. 30 segundos para concluir. E ele produz, senhor ministro, violência porque há uma relação hierárquica de poder, onde o homem se acha no direito de tocar no corpo dessa mulher. São mais de 60 mil estupros no Brasil, a maioria de mulheres, por conta da desigualdade entre homens e mulheres. Daí surge a categoria gênero. E também, senhor ministro, para não nos deixar esquecer que o Brasil é o que mais assassina transexuais no mundo. Concluindo agora. É porque eu estou com prazo e eu estou com medo que nós estamos às 11 horas. Por favor. Ok, 30 segundos. Não é possível a gente aceitar que a expectativa de vida de transexuais seja de 35 anos. E o último aspecto, nos 15 segundos, é sobre a tortura. O senhor afirmou que não houve ditadura militar em 64. Eu queria saber se o senhor confirma o que o senhor disse anteriormente e, com isso, envergonha as famílias dos mortos e desaparecidos durante a ditadura militar, inclusive meu avô, que foi torturado. Agradecendo ao nobre deputado, deputado Jorge Sola, na sequência, deputada Carmen Zanotto, deputado Usados, passar a palavra por uma determinação do presidente da Casa às 11 horas e agradecendo ao ministro que cumpriu o horário, chegando aqui rigorosamente às 9h30. Palavra ao ministro Ernesto Araújo, pedindo que atenda inicialmente o pedido da Fernanda e da Talíria. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Bem, acho que temos fundamentalmente duas questões. Uma, a questão da saúde da mulher, dos direitos sexuais e esse tipo de linguagem, e depois a questão do gênero. Então, em relação a essa temática da saúde da mulher e direitos reprodutivos, né? A nossa preocupação fundamentalmente é a seguinte: a verificação de que, dentro desse conceito de direitos sexuais reprodutivos e na discussão que às vezes é conduzida sobre, em alguns momentos, quando é conduzida sobre saúde da mulher, existe sim aí embutida a questão do aborto, né? Então, o que nós queremos é que fique claro que, quando se fala disso, não se está falando de aborto. E isso, as pessoas que defendem o uso desses conceitos não se prestam a isso, né? Então, se a gente conseguisse um consenso de que, quando você está falando de saúde da mulher, você não está falando necessariamente de aborto, que aborto é uma outra discussão, né? Aí estaria tudo bem, né? Então, a minha imagem basicamente é a seguinte, né? Você tem um bolo, tá? E dentro desse bolo tem uma gilete, né? Então, eu quero assim, abrir esse bolo e tirar a gilete, né? Que é o bolo. O bolo é a saúde da mulher, os direitos da mulher, né? Agora, tem uma gilete lá dentro, que é o aborto, que tem que ser discutida numa outra discussão, né? De acordo com a legislação nacional, que pune o aborto, né? Então as pessoas falam, não, você tem que comer o bolo, não, mas tem uma gilete dentro. Entendeu? Tem uma gilete dentro desse bolo. Então, o que eu quero simplesmente é abrir, e tentamos abrir isso, ou pelo menos chamar a atenção das pessoas para que existe uma gilete dentro desse bolo, né? Então, isso é um truque que as pessoas dessa ideologia abortista estão usando, né? Que é pegar um conceito... Não, é pegar um conceito nobre, que é o que a esquerda faz muito, é pegar um conceito nobre, sequestrar esse conceito, perverter e distorcer, né? Isso acontece com o meio ambiente, isso acontece com o meio ambiente, acontece com... Não, isso aqui não é debate. Não, eu vou fazer só... Isso está acontecendo...
Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Não. O ministro vai... Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Mas Ministro, só um todo mundo é minutinho. a favor. Eu quero fazer só o pedido. Agora é a fala do ministro, nós temos o tempo e ele vai falar, como todos falaram, e eu acho que é a posição do ministro responder ao requerimento. Com a palavra, ministro, e peço que não haja interrupção, por favor. Todo mundo é a favor de direitos da mulher. Agora você tem que saber se lá dentro o aborto indiscriminado ou não está. Porque isso é outra discussão, né? Então, os abortistas, eles sempre tentaram colocar o direito ao aborto através ou de decisões judiciais ou agora através da ONU, né? Por que não apresenta um projeto de lei sobre isso? É vocês que têm que discutir isso. É o legislativo. A ONU não pode se substituir ao processo legislativo brasileiro, tá? Então isso é uma coisa, né? Então, Gillette no bolo. Eu não vou comer bolo com Gillette, né? E o povo brasileiro não quer comer bolo com Gillette dentro, tá bom? Bom. Agora, outra coisa, a Arábia Saudita e outros países, quer dizer, então, se a Arábia Saudita é contra o aborto e a população brasileira, em grande maioria, é contra o aborto, eu vou ser automaticamente contra o aborto? Não. Casamento infantil não Mais uma vez, eu vou chegar a isso, né? Eu peço aos deputados, só um minutinho, gente, por favor. Não só os deputados que estão posicionando ao ministro ou contra, o ministro vai falar até o fim sem interrupção. Quem entenda. Mas só uma questão de ordem. Eu fiz uma pergunta sobre duas resoluções. Ele vai responder. Uma que tratava de casamento infantil e a segunda Fernanda, que tratava deputada, de educação sexual. O ministro, ele está distorcendo. O ministro Foram as duas vai, resoluções que o Brasil votou. mas o ministro eu vai... trouxe o espelho. Escute. Deputada, o ministro vai responder no tempo dele. E não vou permitir interrupção de nenhum deputado sobre o tempo do ministro. Ok? Por favor. Tá. Bem, só a questão de a gente votar a favor, junto com determinados países ou não, nós votamos de acordo com nossos princípios, se outros países estão juntos ou não, nós não vamos nos guiar por isso. Então, nós não temos nem alinhamento, nem desalinhamento automático com ninguém, nós temos alinhamento com os nossos princípios, com os nossos valores, né? A respeito especificamente de casamento precoce, nós já deixamos claro em várias instâncias que nós somos contra, né? Inclusive na instrução que está aqui para a nossa participação nessa 41ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, diz assim: a delegação poderá destacar a relevância temática para o governo brasileiro e recordar a sanção presidencial à lei que altera o Código Civil e proíbe o casamento de crianças menores de 16 anos. Importante avanço para resguardar o respeito à condição peculiar de pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Então, só para dar um exemplo de uma manifestação nossa claramente contra o casamento precoce, né? Enfim, sobre a questão de gênero, tá? Aqui, sim, nós estamos diante de uma ideologia. O que é uma ideologia? Ideologia é um conjunto de postulados que desafia a realidade. E quando a realidade contradiz a teoria, tanto pior para a realidade. Isso é ideologia, né? Ideologia de gênero claramente é o caso, né? Porque, né, nós temos a experiência milenar da humanidade, nós temos o bom senso e nós temos a ciência dizendo que existem homens e mulheres, né? E existe uma ideologia dizendo que não existe, que isso é uma construção social, né? Sem nenhuma base, sem nenhuma prova, né? E quando a realidade confronta, prevalece a ideologia para aqueles que esposam a ideologia. Então, a nossa intenção nesse debate é desideologizar, tirar essa ideologia. Ideologia de gênero é extremamente nociva, né? Porque a nossa preocupação não é simplesmente uma questão de lógica ou terminológica, que também é importante, né? Mas aqui eu me permito trazer esse caso trágico do menino Juan, né? O que motivou esse... O que digamos, fez com que a própria mãe e a companheira da mãe se sentissem empoderadas a ponto de castrar o menino e matar o menino, né? A ideologia de gênero. A ideologia de gênero, né? Elas ouviram falar que não existe homem e mulher e que você, castrando um menino, ele se torna uma mulher. Elas entenderam isso, e porque isso está sendo dito por aí, né? Então, o menino Juan é... Então, a senhora, deputada Sam, perguntou se eu sou uma personagem, né? Eu queria saber de que história que o menino Juan é uma personagem agora, tá? Também. Continuando. Ah, Continuando, ministro. Deputada Sâmia, deputada Sâmia. Vamos lá. Tá. Não, ok, mas o ministro está com o tempo dele. Não, deputada, o ministro está com o tempo dele. Pois é. Desculpa, quais são as perguntas? Não, continue, ministro, terminando sua conclusão. Tá bom. Bem, não, eu deixei claro que, enfim, tudo que é alegado que a gente defende violência contra a mulher, isso é absolutamente contrário, não é verdade, não é fato, não é o que nós estamos colocando nas nossas instruções, não é que os delegados brasileiros estão representando, nem violência contra indígenas, nem
na questão de estupro, né? Nem muito menos estupro, né? Não, eu realmente tenho uma preocupação com a demonização, em certos casos, da sexualidade, né? Da sexualidade masculina, no caso, né? Existe, claro que existe. Isso a gente vê muito nos Estados Unidos, hoje no Brasil ainda um pouco menos, mas essas coisas vão migrando para cá, né? Então, hoje em dia, nos Estados Unidos, você tem situações onde, né, uma mulher alega assim, qualquer prova que que foi vítima de estupro e a vida daquele homem é destruída, né? Então, é que você tem a questão do Estado de Direito, não é de forma nenhuma negar o problema do estupro, isso tem que ser combatido de todas as formas, né? Como todas as formas de violência, mas é também expulsar a ideologia desse tipo de debate. Isso é a minha resposta a isso. Vamos na sequência. Não, vá na sequência. Não, deputada, desculpa, ele vai na sequência dele. Bom, gente, senão não vai. Não, é importante mencionar aqui o seguinte, né, a questão da tortura, por exemplo, né, nós temos aí agora um relatório da relatora de Direitos Humanos, Michelle Bachelet, sobre a Venezuela, onde aponta casos de tortura sistemática pelo governo Maduro, né? Nós estamos nos insurgindo contra isso, o Brasil, com vários outros países, está tentando colocar para fora esse regime que pratica tortura, que pratica outras barbaridades, né, contra os direitos humanos, né? E as pessoas que... pelo menos eu tenho a impressão que algumas pessoas estão falando aqui, defendem o governo Maduro na Venezuela. E a tortura no Brasil, nos presídios. Desculpa. Dalíria, eu queria só, antes de registrar, esqueci de registrar a presença do presidente da Comissão de Relações Exteriores, Eduardo Bolsonaro, viu, presidente, sempre o presidente da comissão que trata do tema, então é importante estar aqui na sua presença. Vamos lá, continuando, nós temos 7 minutos e vamos concluir rigorosamente às 11 horas. Com a palavra. Bom, Filipinas, nos pareceu que era uma resolução que estava mal formulada. Evidentemente, o Brasil não é contra nenhum tipo de violência e é a favor sempre que as coisas sejam devidamente investigadas. Nesse caso, nos pareceu que a resolução estava mal formulada e a nossa decisão foi nos abster, o que é um procedimento comum quando a gente acha que uma determinada resolução está mal formulada. Quer dizer, você é a favor do princípio de que qualquer caso de violência, como aquilo que é alegado nas Filipinas, seja investigado, mas os termos aqui em que aquilo está vazado, por vezes, não são os adequados e a gente, no caso, se absteve, né? Enfim. Já vou chegar lá. Enfim, então, quer dizer, só repetindo, não há nada no nosso posicionamento contrário à saúde da mulher, à saúde reprodutiva, desde que ela seja corretamente definida. A gente quer definir o que está dentro desse conceito. Acho que isso abarca um pouco essas questões aí de gênero e de saúde da mulher. Posso voltar depois, se for o caso, se der tempo, mas para responder rapidamente. A questão de Itaipu, simplesmente dizer o seguinte, absolutamente nada foi feito pelo Brasil que seja ilegal, que tenha qualquer ilegalidade ou que contrarie qualquer dispositivo do nosso ordenamento, né? Posso depois dar detalhes, não tenho aqui todos os detalhes técnicos da negociação e de como se encontra, mas asseguro plenamente, estamos prontos a esclarecer qualquer dúvida. Realmente é uma negociação complexa, toda a questão técnica, não tenho ela aqui à disposição, infelizmente, mas estou pronto a prestar qualquer esclarecimento que seja necessário. Adianto simplesmente essa garantia de que absolutamente nada foi feito que seja ilegal, que contraria o nosso ordenamento. Perdão? Desculpa, continuando. Como eu digo, nada foi feito ilegalmente. Se determinado passo de negociação foi feito com um determinado sigilo negociador, isso estava dentro do nosso marco legal, né? São várias questões que se unem aqui. Eu acho que meio que já tratei de várias delas, de maneira um pouco superficial devido ao tempo, mas acho que deixando bastante claro quais são os nossos conceitos. Enfim, portanto, nós temos atuado, sim, contra a violência contra a mulher, temos atuado em favor, né, da saúde em geral, da saúde da mulher especificamente, né? Dei aqui apenas um breve exemplo, há muitos aqui, de todas essas resoluções que nós co-apresentamos. Por exemplo, uma delas que agora, não tenho aqui o número, já vou ao número, nessa última sessão do Conselho de Direitos Humanos,
Sim, não, porque voltando também à questão do casamento infantil precoce e forçado, o Brasil votou a favor sem nenhuma ressalva a favor da resolução que manifesta preocupações com as consequências do casamento infantil precoce e forçado. Isso deixou inteiramente clara qual é a nossa posição a esse respeito. Nós achamos que toda a nossa atuação tem sido coerente nessas áreas. Simplesmente essa questão de não colocar de contrabando dentro de determinadas resoluções, discussões, coisas que não estão sendo discutidas nem pela essa Casa Legislativa e nem pelo povo brasileiro. Quer dizer, o povo brasileiro tem direito de saber também aquilo que está dentro dessas resoluções, e é isso que nós procuramos com essa necessidade de precisar tanto a terminologia em relação a direitos reprodutivos, quanto a terminologia relativa a gênero. Eu acho que, não sei se respondi, pelo menos, basicamente. Pergunto quais autoridades brasileiras participaram da negociação. Isso não está no tema do convite, mas o ministro... Sua posição sobre 64 também, senhor. Ok. Bom, com essas duas... E a ausência, não. A sua posição sobre a sua substituição como chanceler, o senhor não respondeu também. Você também. tem ainda 3 minutos para as considerações finais. Os LGBTs no plano da candidatura também não falou do dos Brasil LGBT. ao Conselho de Direito. 3 Também minutos. não falou de casamento infantil. 3 minutos para as considerações finais. Está ótimo, está ótimo. Tem que falar de quem matou o Det Hotman também. Só, enfim, Itaipu, eu sou... Vamos lá, gente, vamos lá. 3 minutos para a conclusão, ministro. 3 minutos para a conclusão. Só, assim, Itaipu, muito rapidamente, quer dizer, eu sou uma das autoridades responsáveis, né? Então eu estou pronto a qualquer formato que seja 3 minutos para a conclusão. Esclarecer. Bem. Gente, 3 minutos para a conclusão. Eu vou cumprir o horário das 11 horas. Vamos embora aqui. Vamos lá, seguir aqui. 3 minutos para a conclusão. Por favor, ministro. Então, conclusão. Agradecendo a todos, 3 minutos para a conclusão, cumprir o horário das 11 horas. Ótimo. Pelo que nós temos procurado implementar uma política externa sólida, consistente, mais uma vez, com os valores do povo brasileiro que foram consagrados nas urnas, né? Nós não podemos fazer da nossa política externa um canal de imposição de princípios, de normas que não foram votadas por essa Casa Legislativa e que não foram apresentadas explicitamente, claramente ao povo brasileiro, né? Esse é o principal, talvez, elemento dessa nossa participação, né? Nós queremos que esses fóruns sejam feitos para promover os direitos humanos de acordo com da maneira como eles estão expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Na maneira como eles sempre foram entendidos, né? E não criar esse clima de penumbra, de contrabando, onde você coloca um negócio, saúde, e depois tem um conceito diferente que está ali dentro, né? Então, mais uma vez, o nosso compromisso de acordo com o povo brasileiro, né? O povo brasileiro tem que saber o que está sendo discutido lá fora e, se ele quer aprovar o aborto, vai ter que aprovar o aborto de acordo com o nosso ordenamento jurídico interno e não de acordo com uma interpretação aí das sombras aí de uma resolução da ONU. Da mesma forma, em relação a gênero, nós achamos que essa ideologia de gênero pode causar os efeitos mais nocivos, e que isso tem que ser discutido, tem que ser legislado e não ser objeto desse tipo de confusões aí em resoluções internacionais, né? Então, nós estamos comprometidos com a defesa dos direitos humanos, tais como eles estão expressos nas declarações, né? Que me permitam reiterar, mas é um tema muito importante para nós, na Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela é a maior barbárie em termos de violação dos direitos humanos. Nesse sentido, o Brasil tem atuado, tem liderado o processo de tentativa de substituição de um regime violador de direitos humanos por um governo legítimo. Então, isso também deixa claríssimo que nosso compromisso não é simplesmente nominal, não é simplesmente de fazer um discurso, é de atuar na prática em favor de direitos humanos de pessoas reais que estão sofrendo, né? No caso da Venezuela, por exemplo, né? Pessoas morrendo de fome, crianças morrendo de fome, mulheres morrendo de fome, sofrendo todo tipo de violência. Então, aí eu acho que é a comprovação cabal de que nós estamos aí no mundo para defender os direitos humanos reais das pessoas. Obrigado. Muito obrigado ao ministro Ernesto Araújo, agradecendo também